Agora que você está no ar, ao vivo, no Instagram, tem no YouTube também. Vamos bater um Legal. papo. Vamos lá, Bolinão. Fonseca. Uma satisfação estar aqui com você, cara. Muito bom. É Muito assim que bacana. a gente tem que fazer, como dá, né, em tempos de quarentena, ficar em casa quando possível e não podemos deixar de conversar, né? De pautar o Brasil. Então, é por live que a gente vai fazer, por conversas aí ao vivo nas redes, né? É isso aí, vamos se comunicando, conversando com o pessoal que está entrando aí também, que vai mandar muita sugestão, muita pergunta para a gente. E Perfeito. vamos avaliando esse Brasil aí, né, Bolini, que entre trancos e barrancos a gente tem que tocar para frente. A gente tem que seguir em frente e buscar o melhor para o nosso país. Acho que depende de cada um de nós aí, cada um fazer a sua parte dentro das possibilidades de cada um. A gente vai construir um país melhor, com certeza. Perfeito, Fonseca. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. O que você faz da vida? Né? Por que eu te chamei para essa conversa hoje? Tem gente que, Bolini, assim, tem gente que acha que eu sou político, né? A gente foi companheiro aí de chapa do Novo e para vereador em 2016. Né? Então, acho que o pessoal aqui do Instagram me conhece mais a partir de 2016, quando eu liguei esse canal, foi para a campanha, eu acabei levando ele para frente para tocar as atividades do Novo, passar as informações do Novo. Mas eu sou engenheiro civil, trabalho com minha família de engenheiros, né, meu pai, meu irmão, e a gente seguia essa linha aí, começou construtora pequena, depois a gente virou construtor e incorporador, e hoje passamos aí por diversas crises, né, como acho que todo empreendedor, a gente vai aprendendo, Perfeito. vai passando por crise, aprendi muito. Tive uma passagem aí, participando de associações do setor da habitação, tive uma passagem no ano passado pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de tomar contato com o tema da regularização fundiária, que a gente vai falar mais para frente, que para mim passava a margem aqui nossa do setor da habitação, mas que eu tenho olhado com muito carinho aí para aprender e talvez ajudar a desenvolver mecanismos que ajudem a solucionar esse problema, né? Uma parte dele, talvez. Perfeito. Então, essa é meus últimos meses aí têm sido dedicados a isso daí. E, na parte política, saí da indignação, resolvi partir para a ação lá em 2016, né? Me joguei aí numa campanha junto com você, com mais os outros 40 e poucos colegas nossos, aí a turma boa, que alguns estão aí até hoje. Inclusive, queria mandar um abraço forte para o nosso colega Ricardo Melão, né, que essa semana passada aí teve a perda do pai dele, uma grande referência para nós liberais. Foi candidato com a gente, ensinou muito a gente a fazer campanha, foi eleito, né, e o João Melão, pai dele, deixou um legado para o liberalismo brasileiro que é indescritível, né? Enfim, forma um legado fantástico, que bom que tem o Melão aí, está seguindo a carreira política também, que vai poder pôr em prática esse legado que ele aprendeu dentro de casa, né? E o Melão, assim, e viramos amigos, né? Assim, desde 2016 também, fora os candidatos, é um grupo novo de amigos que eu acho que surgiu ali, que troca ideia, troca experiência a favor de mudanças aí que a gente precisa. Perfeito. Fonseca, agora vamos falar dos problemas, das grandes questões nacionais que a gente está aqui para discutir. Hoje, tem bastante. Vamos falar de um ponto crítico, que são as pessoas mais vulneráveis, né? Na cidade de São Paulo, a gente tem 400 mil famílias morando em situação de favela, né? Tem um déficit habitacional aí na cidade de 1 milhão, 1,5 milhão estimado. Por que nós temos esse problema? Qual que é a tua visão sobre isso? Bolini, é um problema bem complexo, mas a gente, primeiro, as pessoas estão morando na favela por falta de moradia. Né? E por que falta moradia? Porque o setor produtivo não consegue ofertar moradia na quantidade necessária ou no valor adequado para que essas pessoas tenham acesso. E então, por que isso acontece? Um ponto importante aqui para o pessoal, né?
e eu acho que é bom a gente já falar isso. A galera não vai morar na favela porque não quer pagar IPTU, porque não quer pagar isso, não quer... Não, é falta de opção, né, no mercado formal. Falta de opção. Por falta de opção, porque assim, ninguém mora na favela de graça também, as pessoas pagam para morar lá, e os imóveis lá tem seu preço também, né? Então, assim, a gente vê que, infelizmente, o mercado formal, por uma série de motivos, a gente pode fazer uma live por dia até o final do ano por vários motivos, mas basicamente, no meu entender, né, e tudo que eu vi de mercado, e agora com a parte de regularização fundiária, vendo qual que é o problema, por que as pessoas vão para lá, a habitação é cara, a habitação normal, que a gente conhece, os empreendimentos, os prédios, até o parcelamento do solo também, os terrenos, eles se tornam caros pela burocracia, por taxas, por impostos, por outorga, por demora em aprovação, por uma série de motivos, por falta de concorrência, talvez, do mercado também, né? Uma série de motivos que, assim, as pessoas, as famílias não conseguem comprar o imóvel regular. Onde é que elas vão procurar esse produto? Elas precisam comprar esse produto, elas precisam morar em algum lugar. Perfeito. Elas vão comprar lá do grileiro, do parcelador irregular, do construtor irregular que construiu puxadinho, invadiu uma área, separou um terreninho. As pessoas não invadem de graça. Elas compram de alguém, né, que vai lá. Então é um mercado informal. Esse é um ponto, inclusive, já vamos entrar nesse, porque já que você mencionou, as pessoas que estão morando em favela são invasores? Ou será que tem gente lá que está há 50 anos, comprou a sua terrinha, mas não tem o título da propriedade, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que olhar. Bolini, já que a gente está entrando nesse assunto, eu separei aqui, tem o pessoal que faz live aqui com aquela estante, livraria no fundo, né? Tudo eu separei aqui, eu pus uma slide do Novo aqui, que é o que nos une, né? E eu separei aqui também algumas fotos aí do encontro que a gente teve, uma visita que a gente fez. Perfeito. Para mostrar, acho que essa é a realidade. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, nada melhor do que a gente dar uma olhada aí para a realidade das pessoas que estão lá e são as que mais vão sofrer nessa pandemia, né? A gente, graças a Deus, pode estar em casa, pode estar aqui salvo, mas quem mora nesses lugares aí não tem para onde ficar. Você vai ficar confinado, vai ficar em casa, mas tem 10 pessoas dentro de um cômodo. Então é isso aí que a gente encontra, né, Bolini? Quando a gente vai, essas são fotos da Vila Bela, onde a gente fez uma visita, né, no começo do ano. É uma área que está em processo de regularização fundiária, é um processo difícil, longo, mas que espera que resolva. Então, assim, as pessoas, elas realmente, eu vou parar aqui nessa foto, nessa imagem, porque eu acho que isso aqui que a gente tem que lutar, eu acho que a gente está nessa luta política aí, é por isso daqui. Então, essas pessoas, elas não escolhem estar aí, né? Elas vão para elas, não invadem. Quer dizer, fica parecendo que está generalizando, né, Bolini? Não é. Alguém invadiu, foi lá e foi vendendo os pedaços. E às vezes essa invasão foi há trocentos anos atrás, né? 50, 60 anos atrás. Isso. E quem compra não está mais invadindo, é a pessoa que já está ali de boa fé, né? Não, a pessoa assim, alguém vai lá, cercou uma chácara, cercou uma fazenda e foi vendendo pedacinho para um, que foi chegando para outro, e aí foi se formando essa coisa desorganizada, que é a favela, né, que a gente conhece, vai se formando porque as pessoas vão vendendo, tem comércio, não é assim, existe um mercado imobiliário, vamos dizer assim. Primeiro é o parcelamento do solo, é irregular, que a gente vê nas margens das represas hoje. O que acontece? O grileiro está lá, cercando a margem da represa, vendendo 5 mil reais, ou sei lá, 5, 6, 7 mil reais ao pedaço de terra, a pessoa vai lá, constrói a casinha, vende para outro por 20 mil, 30 mil, ou aluga, e é um mercado imobiliário informal. Então as pessoas têm que morar em algum lugar, não conseguem acessar um mercado formal, e o que sobra para elas? A periferia, a favela, que custa para elas irem morar lá também. As famílias, elas pagam em aluguéis de 500, 600, 700 reais para morar. E esse daqui que a gente está vendo são casas de favela que são imóveis que valem 50 mil reais lá. Exato. Que tem o seu valor, né, para eles. Só que são informais, não tem matrícula, não tem escritura.
então você não compra com financiamento, eles pagam em parcelas lá entre as pessoas, tem um mercado. A questão é o seguinte, por que o mercado formal, com matrícula, que fornece uma matrícula, registro de propriedade, sistema de esgoto, infraestrutura, não consegue atender essas pessoas? Essa é a questão que a gente tem que ver, tentar resolver. Né? E outra coisa que você falou, Fonseca, que eu queria entrar aqui, você falou, a favela não é barato, né? É simplesmente que o custo da formalidade é maior do que o custo da informalidade. Agora, Exato. as pessoas continuam tendo que pagar pelo imóvel, pelo aluguel, às vezes tem que pagar pela proteção de milícia, do crime organizado, né? Pagar o pedágio do crime, pagar para fugir das autoridades, né? De alguma forma, quem tem uma empresa, às vezes para evitar que a prefeitura tome tudo, etc., tem o custo, né? Não é que sai de graça. Tem todo um sistema informal, Bolini. Tem água informal, energia informal, é gato de água, eles pegam de rede da Sabesp, mas alguém instalou aquela rede e cobra por isso, para manter aquele fornecimento, porque tem manutenção da rede informal. E assim, não necessariamente é milícia armada, nada disso. Às vezes é a própria organização, associação de moradores que se cotiza para manter essa rede elétrica informal, sistema de abastecimento de água informal. Então, assim, a segurança informal, a iluminação. Então, existe uma informalidade porque o poder público não consegue entrar. Por quê? É irregular. Por que irregular? Porque existe N burocracias, dificuldades que encarecem o acesso das pessoas a um mercado formal. Aliás, Fonseca, entrando no tema burocracia, eu queria saber de você. Você é um cara da construção. O que exatamente, que tipo de restrição que existe hoje para a galera ter uma noção aí que a gente está falando que encarece a propriedade? Né, você comentou a outorga. Por que a outorga encarece a propriedade formal? Bolini, sim, tem algumas coisas que encarecem muito, e a outorga é uma delas. A outorga é um valor que o empreendedor, o desenvolvedor imobiliário paga para a prefeitura, tá? Na aprovação do projeto, ou seja, no começo do empreendimento, sem vender, sem ir a mercado, sem saber se o produto vai ter aderência, se vai ter crise durante a obra, que nem a gente está vivendo mais uma crise. Então, de antemão, você comprou o terreno, pagou um valor exorbitante no terreno, aprovou o projeto, tem que pagar mais um valor exorbitante de outorga para a prefeitura. E eu vou dar uma ordem de grandeza, que serve como ordem de grandeza porque o valor varia de distrito para distrito, localidade, tem algumas fórmulas, tá? Tem outorga, tem CEPAC, tem vários mecanismos. Perfeito. Mas alguma coisa aí dentro do centro expandido, a gente pode ter uma ideia de mais ou menos uns 3 a 4 mil reais por metro quadrado, tá? Que se paga-se de outorga para a prefeitura, esses empreendimentos normais imobiliários. Eu não estou falando de Minha Casa Minha Vida, que também é uma coisa à parte. Mas um mercado formal, normal, que a gente conhece para a classe média, paga-se o empreendedor no início do projeto, ou seja, ele pega recursos emprestados de um agente financiador, do investidor, para pagar essa outorga. E esses juros vai contando durante o ciclo do empreendimento. Outra coisa que a outorga é de uma vez só, né? À vista, o pagamento da outorga. É uma vista na hora da aprovação do projeto, é uma coisa de louco. Então, em questão de fluxo de caixa, né? Em questão de fluxo de caixa, exato, não é que o cara pode ir vendendo as unidades, os apartamentos, enfim, os loteamentos e ir financiando, né? Ele precisa do financiamento logo de cara, o que encarece a obra como um todo. O nosso grande sócio, o Estado, é o primeiro a receber o dele, né, Bolini? Exato. Não assume risco nenhum. Aí aprova o projeto, paga a outorga, e depois você vai ao mercado para vender, para construir, para entregar. Isso demora 2, 3 anos. Você fica, o empreendedor assume um risco de 2, 3 anos, mas já pagou para a prefeitura a outorga. E a coisa assim, a pessoa fala, mas o imóvel 10, 12 mil reais é caro. Só que ele esquece que 3 mil já foi para a prefeitura no começo. E quem paga isso no final é o comprador, Bolini. Não tem almoço grátis. Assim. Isso está na conta do comprador. E fazendo uma conta simples, aí, que a gente tem um pouco tempo para explicar, mas para as pessoas entenderem, a gente sabe que os impostos no Brasil, mas eu chego em torno de...
Fonseca, acho que a conexão tá um pouquinho ruim aí. Peraí aqui, caiu aqui no meu notebook, Bolini. Não, tá, então, sem problema. Tá bom? Segue aqui no Instagram. Vamos lá. E aí paga a outorga e aí tem esse 40% de imposto. Então você vê, durante as pessoas que compram apartamento na planta, elas pagam durante a obra cerca de 25%, 30%. E paga mais uns 20% a hora que entrega e financia cerca de 40%, 50%. Então, assim, você vê que quase 50% é imposto, e depois tem taxa de escritura, de cartório, que é mais uns 5%, 10%. 50% de imposto, de burocracia. É o que a pessoa financia no final. Aí ainda tem um custo aí, Fonseca, que não é nem diretamente de imposto, mas deriva da oferta e demanda de lotes, né? E tem uma legislação, e aí não é só municipal, é federal também, né? Em Brasília a gente estava olhando o caso da legislação que limita a metragem mínima, né? De um lote. Então o lote são 140 metros, né? 125 metros, tem um lote 125 mínimo. Metros. 125 metros, legislação federal de parcelamento do solo, tá? Então ele exige que um mínimo... Então aí é o negócio, né? Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um lote de 125 metros, compraria um de 70, que é menorzinho, mais barato, mas não pode. Não pode, é proibido. Como é que faz? Ou ela você vai na favela, os lotes são de 70 metros na favela. Perfeito. Já existe, então lá, a ocupação irregular é isso. E aí você tem que fazer uma lei para regularizar essa ocupação. E aí fica um lote de 70 metros. Mas isso tem que vender depois. Por que não já não liberar esse tamanho do lote e o empreendedor de cada município e o próprio município vai poder saber que tamanho de lote mínimo pode ter em cada município? No município que nem São Paulo, tem pouca área para produzir. Tem poucas glebas, então quase nem tem mais. Então, vamos utilizar melhor esse solo. E no fundo, em São Paulo, assim, a gente tem que aprender a utilizar melhor o solo disponível que a gente tem, que é muito escasso. E aí você perguntou das restrições. Por exemplo, hoje o plano diretor ele incentiva a construir nos eixos de estruturação urbana, que são os corredores de ônibus e estação de metrô, sabe, ao redor dessas linhas. Que a área é cerca de 4% do território da cidade. Os outros 96%, Bolini, limitou-se ao uso de 2 vezes a área do terreno para construir e a altura de 28 metros, a edificação, ou seja, são prédios de 8 andares, o que qualquer assim, engenheiro, arquiteto sabe que é uma estrutura, hoje com a engenharia avançada, arquitetura, é uma edificação ineficiente, porque você pega um terreno grande, por exemplo, você vai ter que construir 2 prédios de 8 andares ao invés de um de 16. Perfeito. Então, assim, em um prédio de 16 é muito mais eficiente que 2 de 8. Você ocupa menos espaço no solo, elevador, caixa d'água. Isso eu ia falar também para infraestrutura, né? Vamos pensar o seguinte, a cidade, se ela fica mais vertical, ela pode ocupar uma área, né, um círculo menor. Ou seja, o investimento per capita por cidadão para se fazer naquela área fica maior. O que a prefeitura vai pagar para calçamento, por exemplo, para iluminação pública, você consegue servir melhor aquela área que é menor. Agora, se você vai jogando as pessoas para fora, né, porque não pode verticalizar, então você cresce na horizontal. Para ir cobrindo essa área cada vez maior, vai ficando cada vez mais caro. Então começa a faltar dinheiro para o calçamento, para o asfalto, para a iluminação, né? Falta infraestrutura. Você restringe a construção na área central, isso leva as pessoas para longe. E aí assim, a área central já tem a infraestrutura necessária para você poder adensar, verticalizar. E não, você está inibindo isso daí, aí você tem que levar a infraestrutura para a periferia, que custa caríssimo. Exato, é o que o Jonas acabou de comentar aqui, né? Custo de espalhar a infraestrutura é super ineficiente, né? E aí o pessoal fica brigando, não pode fazer prédio alto, não pode adensar, não pode nada. Tá bom, mas as pessoas têm que morar em algum lugar. A gente volta no começo do assunto que a gente estava falando lá atrás, onde é que as pessoas vão. Exato. Você inibe construir em qualquer lugar, no centro, as pessoas têm que procurar um lugar para morar, e vai ser onde cabe no bolso.
Perfeito. Aqui elas pagam o que cabe no bolso. Né? Mas, Fonseca, também é interessante a gente ver que não é mixaria, né? A gente foi aí em Vila Bela, o lote, um lote de 50 metros quadrados, né? Se não me engano, 40 metros quadrados que a gente viu, estava em R$50 mil. R$50 mil. E aqui é o mais barato na beira do córrego, aqui, ó. Exato. Ou seja, esse aqui patrimônio. É patrimônio que está aí e que a gente não está olhando. E aí, agora eu queria entrar mais na raiz do problema, que é a regularização fundiária. Ativo morto, né? O ativo morto. O que é esse capital morto, né? Por que essas casas, esses 50 mil que tem no terreno, por que ele não está no mercado imobiliário, no mercado financeiro? Porque a burocracia não deixa, Bolini. Isso tem valor para a sociedade, é um ativo que assim, faz parte do PIB. Nosso imóvel faz parte do PIB do país. Né? É um valor que foi criado aqui dentro. Teve mão de obra, teve trabalho, teve fornecimento, é uma transformação. Transformou todos os produtos, os insumos, usou a mão de obra, transformou o terreno e criou valor. Esses imóveis aqui, eles estão fora disso daí, eles não fazem parte do PIB, da riqueza da sociedade, né, Bolini? Perfeito. Então, só que, como é que a gente faz? A gente precisa trazer isso daí, é uma riqueza que está morta. Uma casinha dessa de R$50 mil na beira do córrego, só que aqui tem 1000 casinhas dessas. Tem 1000 casinhas dessas, então falando de R$50 milhões. Tá? Assim, R$50 milhões que não fazem parte, a prefeitura não paga imposto, as pessoas poderiam ter uma matrícula, entrar no mercado de crédito, tendo esse imóvel delas, que elas já construíram com as próprias mãos, elas construíram esses imóveis, entrar no mercado de crédito para pegar um crédito ali de 5, 10 mil reais, para abrir um negocinho novo, não conseguem fazer isso. Aliás, o negócio que eu estava vendo, nos Estados Unidos, 70% dos novos negócios começam com hipotecas. Ou seja, a pessoa pega a sua casinha, que tem a escritura, toda a documentação bonitinha, e usa isso como garantia para pegar um empréstimo no banco. A partir desse empréstimo, ela cresce o seu negócio, começa a crescer na vida e tal. Essa irregularidade impossibilita as pessoas de fazer isso, né? Exatamente, é o famoso home equity, né, que eles falam lá. E, assim, as pessoas, imagina todas as pessoas aqui podendo pegar um crédito ali para abrir uma lojinha, abrir um negócio, pagar uma faculdade, pagar um estudo, não pode fazer. É o mercado informal. Isso não existe para os bancos, não existe juridicamente esses imóveis. Né? Não existe para a companhia de água e esgoto, né? Também. O pessoal fala muito de saneamento. Não tem água e esgoto, não tem água e esgoto. Muitas vezes, e aliás, acho que na maioria das favelas, a companhia de água e esgoto é impedida de entrar para fazer o sistema de coleta de esgoto, porque essas áreas, como são invadidas, muitas delas estão em litígio, né? Tem um processo de reintegração de posse, porque tem um proprietário, foi invadida uma propriedade privada, e tem um litígio que corre há anos na justiça, por 10, 15, 20 anos. É um processo desgastante, custoso para a justiça, para o Ministério Público, para o proprietário, para quem está lá. Assim, não é que a gente quer tirar do proprietário e dar para essas pessoas, não é nada disso. Acho que tem que ter um mecanismo, Bolini, que essas pessoas possam se cotizar e comprar essa área do proprietário e resolver esse problema. Né? Negociação ampla. Vamos sentar na mesa, quanto é que é, vamos financiar essa negociação. O mercado de crédito tem Minha Casa Minha Vida, Minha Regularização Minha Vida, porque financia, as pessoas elas têm poder de compra, tem negócio imobiliário lá dentro. Né? Então, por que não desenvolver um mecanismo para fazer com que isso daí vire um ativo real da sociedade, trazer para dentro essa riqueza, né, Bolini? E também... Eu ia explicar para o pessoal, a regularização fundiária nada mais é do que você pegar todas essas casas e reconhecer essa propriedade, que já é na prática, como uma propriedade formal. Então, todo esse processo de regularização fundiária nada mais é do que dar título de propriedade para as pessoas. Né? Só que ele é poderoso, é justamente o que você está falando. Esse documento te permite alçar voos muito maiores. Exatamente, e uma coisa importantíssima, como a gente falou, muitas das pessoas que chegaram aí construíram as casas com as próprias mãos e criaram uma ou duas gerações, já tem filhos e netos que estão ali. Perfeito. Ela não tem a garantia que vai conseguir deixar esse imóvel de herança para essas gerações que vêm atrás, porque não existe uma matrícula.
Então corre o risco dessa pessoa falecer e vir uma milícia, vir alguém e tirar a família dela do imóvel e tomar o imóvel e deixar as pessoas desalojadas, porque então ela não tem a garantia de propriedade dessa casa que ela construiu com as próprias mãos. Então, esse ponto que você tocou, eu quero até fazer uma intervenção, porque vale a pena. Quando a gente olha para os índices internacionais de liberdade e tal, tem um índice muito interessante que é o de solidez dos direitos de propriedade. E o pessoal acha que isso interessa para os bancos, para os latifundiários, para o grande fazendeiro. Não! Né? É justamente para o pequeno, para o mais humilde, para o mais vulnerável, que pode perder a casinha dele a qualquer momento. Assim, porque não está lá. O título, a proteção jurídica da casinha dele não vale nada. Né? Não está no sistema formal. Não está no sistema formal, Bolini. E é engraçado, e essas pessoas, assim, a gente está falando, Bolini, no município de São Paulo, mais de 1 milhão de habitações dessas. É real. A gente, assim, a gente mora aqui no centro expandido. Eu, sinceramente, eu não conhecia, lógico, a gente passa por favela, olha e vê de longe e tal, mas não sabia da realidade. O ano passado que eu fui tomar mais conhecimento sobre isso, da realidade jurídica dessas habitações. Perfeito. Né? E de todo o ônus que tem de não ser regular, dessas habitações não serem regulares. E aí, cara, me aprofundei nesse assunto, estou assim, apaixonado, estudioso, tenho que aprender muito, porque para desenvolver mecanismos, para poder... É um problema que tem que ser solucionado, Bolini, de alguma forma. Tá? E assim, a gente já levou isso para vocês lá, o Poit também já abraçou essa pauta aí, cara, braços abertos, está fazendo um grande esforço lá para tentar mudar alguma coisa na legislação para ajudar as pessoas a se regularizarem. Aí tem muita coisa, muito trabalho pela frente, mas, cara, é um problema que precisa de uma solução em algum momento, e eu acho que está bem próximo da gente chegar num mecanismo aí para resolver essa coisa, ainda mais que essa pandemia, ó, tá lá, você vê são os lugares, a gente tem relatos aí que onde não tem lockdown, as pessoas não têm, tá tudo funcionando. Né? Eu até escrevi um artigo sobre isso com o Instituto Milênio, que é o seguinte: como você fala para as pessoas lavarem as mãos, que é o básico para se proteger contra o coronavírus, se tem favela onde a água chega 2 a 3 vezes por semana, não tem água encanada. E por que não tem água encanada? Porque na maioria das vezes os lotes estão irregulares. Estão irregulares, as companhias de água e esgoto não vão levar água, saneamento, não vão levar. E o pior, Bolini, é que às vezes a água, eles têm o gato da água, faz o encanamento informal deles lá, e quando tem enchente, esses encanamentos, eles sofrem rachaduras, tem desgaste e tudo. E aí quando às vezes enche, o esgoto corre a céu aberto, o esgoto entra, tem uma pressão negativa, que o esgoto entra, sabe, e contamina a água da casa, que as pessoas vão beber, vão fazer comida, que elas acham que está seguro e não está. Isso acontece, isso é assim... Exato. Então, você vai lavar a mão o quê? Com água suja? Com água que o esgoto contaminou? Sabe? Essa é a realidade, Bolini, ó. Essa é a realidade que a gente vê o governador todo dia lá no palácio, ó, falando para as pessoas ficarem em casa. Ele tinha que ir lá e falar para essas pessoas aí, lá com elas, para elas verem como é que elas ficam em casa. Isso a gente não viu até hoje. Teve um problema lá em Paraisópolis e foi todo mundo correndo resolver, né? E agora, assim, eu vejo Paraisópolis é uma comunidade que é gigante, tem os problemas, tem muita atenção por estar numa localização ali até próximo do palácio, mas como Paraisópolis, Heliópolis são as maiores, mas como elas, um pouco menores que elas, tem mais umas 50 em São Paulo. Perfeito. Sabe, Bolini, assim, e tem que ser resolvido esse problema. Assim, você vê que nem Paraisópolis, que tem maior atenção do poder público, não consegue resolver. Exato. Bom, isso daí, a gente volta naquela dificuldade de produzir habitação, produzir edificação a custo baixo, para tirar essas pessoas dessa situação. Fonseca, né? Quero fechar esse tópico, depois a gente parte para o próximo, já vou fazer a provocação, mas eu estava lendo aquele livro, O Mistério do Capital, do Hernando de Soto, e ele olha para as favelas, para as comunidades e fala: vocês entendem por que o capitalismo não pega nos países de terceiro mundo? Por quê? Por que a gente
traz algumas práticas de livre mercado. Tudo bem que o Brasil não é nenhum exemplo em termos de liberdade econômica. Mas por que será que o capitalismo não tem tanta aderência? E uma das fontes da pesquisa dele é justamente isso, é o título de propriedade. O capitalismo não pega no Brasil, no Peru, na Colômbia, porque as pessoas em situação de favela, de precariedade, sem título de documento, não conseguem colocar isso como garantia para pegar um empréstimo e para crescer. Ou seja, é muito. Esse problema é uma resposta para um problema muito maior, que é por que a gente não engendra, não voa, não se desenvolve de modo sustentável? Por que a gente vive no voo de galinha, como o Brasil, cresce 2%, 3%, depois volta, não tem adesão, né? É justamente isso que a gente está discutindo. Né? É isso, Bolini, e essas pessoas ficam esperando algum programa governamental, né, que venha fazer a regularização, dar o título para elas, enquanto o poder de fazer isso está com elas mesmas, né? É isso que a gente tem que incentivar, que a riqueza está ali dentro. Né? Elas trabalham, elas conseguem comprar tudo o que o Estado não é função do Estado fornecer. Você entra nesses lugares, eles têm a geladeira, tem o fogão, tem a televisão, tem o celular, a internet, conquistado com muito trabalho, todo mundo ali trabalha muito, as pessoas que acordam 4 da manhã e chegam em casa 10 da noite. O que elas não conseguem? Elas não conseguem um imóvel regular, que é o Estado que no final que faz essa regularização. Elas não conseguem saúde de qualidade, educação, a gente está vendo agora, né? Saúde, aliás, você vê os hospitais, só um parênteses aqui sobre a pandemia, os hospitais particulares, com certo sucesso aí nos tratamentos, e até meio ociosos, parece, né? Enquanto os hospitais públicos lotados e tendo perda de vida. Então, o sistema público parece que não consegue um atendimento de qualidade para as pessoas, e elas pagam por isso. Elas pagam os impostos, elas pagam e têm direito a isso daí. Então, pede para ficar em casa porque o sistema de saúde que você paga não consegue te atender. E elas também não conseguem, então, educação, segurança, saúde, que é o básico em infraestrutura do saneamento. E elas pagam os impostos para ter isso daí e não tem. O resto elas compram. O que depende delas, elas conseguem. Até essa casinha aí, elas conseguem comprar, Bolini. Perfeito. E, Fonseca, qual que é o problema, então, por que a gente não regularizou o Brasil? Por que nós temos metade dos imóveis ainda irregulares? Qual que é o teu diagnóstico? O meu diagnóstico é que é muito difícil, tem um arcabouço jurídico, Bolini, que é muito difícil de superar, sabe? É burocracia, é uma coisa de louco, assim, você tem que precisa ser muito especializado, estudar legislação, acho que de simplificação, Bolini, simplificação e liberdade. Tá? Se você tornar uma coisa simples e fácil, e livre, para ser acessível a todo mundo, der um financiamento, um crédito, um microcrédito é muito importante, né? As pessoas conseguem fazer por elas mesmas. Perfeito. Mas agora não, você vai fazer um processo, ou parcelamento do solo regular, você demora 2 anos, precisa de N especialistas para fazer N projetos, atender várias normas, de vários órgãos. É uma loucura, sabe? Isso torna o produto final muito caro. Mas eu vou além, Fonseca, que é um negócio que a gente trabalhou bastante em Brasília, lá com o projeto do POIS, que é o PL 413 de 2020, que, se Deus quiser, nós vamos conseguir a aprovação, é a dependência do orçamento público, né? Porque hoje tem aquele status jurídico que, se você se caracteriza como uma área de reurbanização social, é só o poder público que pode te atender. Sim. Né? É a REURB-S, Bolini. Isso. É a lei de regularização fundiária. O pessoal não pode se unir lá e bancar, né, a própria regularização. Depende do município. Não pode. Então isso. Exato, acabou. Não. É obrigado a ser pelo município. Você é obrigado a esperar o município vir e te regularizar. Se você quiser pagar pela regularização, infraestrutura, tudo, não consegue. Não consegue. Exato. Você está impedido. É só o município que pode. Tem até a categoria que pode pagar, né, que é o REURB-E, que é o REURB de quem tem mais condição social, que são as áreas que o município identifica como de maior renda, enfim.
E o REURB-S, que é o social, né, de menor renda, que é o que depende e fica lá parado. Se não tem orçamento, não faz. A diferença, existe a REURB, para quem está nos ouvindo aí, a REURB e a REURB-S, que são os dois parâmetros de regularização fundiária, duas classificações. Na REURB-S é como se fosse um empreendimento social, né? Você tem a isenção de tarifas de cartório, de custas de cartório de registro da matrícula, né? Porque é aberta uma matrícula nova, só que ela tem uma limitação de enquadramento, que é renda até 5 salários mínimos, renda familiar, e o lote no máximo 250 metros quadrados. Tá? Esses lotes aí se enquadram, eles têm 70, 90, 100, não passa muito disso não. Só que quando você é enquadrado, a associação de moradores, é uma coisa muito importante, Bolini, as associações de moradores, esse projeto de regularização fundiária sair do papel, é importante ter uma associação de moradores desses bairros muito forte, fortalecida, saberem o que está acontecendo, liderarem o processo, tá? Não é feito, cada um vai lá e cada um faz o seu, não. E também não é simples de explicar, né? Você fala para a pessoa que ela vai pagar custas, vai pagar umas taxinhas lá e a partir de então ela vai ter um terreno formal, mas ela vai passar a pagar imposto. Como é que você explica que, peraí, você está olhando só um lado, né? Você tem que olhar o outro. Vai chegar água, vai chegar esgoto, vai chegar correspondência, iluminação pública, né? Você tem que ter adesão na comunidade, que é o que a associação de moradores tem. Tem que ter. É importantíssimo fortalecer a associação, tá, de moradores, para que eles saibam o que está acontecendo e que acompanhem esse processo, o processo da comunidade. E aí, no final, a gente perdeu um pouco aqui, na REURB-S, o que acontece? Mesmo se a associação de moradores foi lá pedir para a prefeitura, falar, prefeitura, primeiro você precisa saber vou explicar aqui um pouquinho como é que é o processo de regularização. Vai lá, você pede para a prefeitura para fazer a regularização, desde que se faça um acordo com o proprietário também, tá, do terreno, né, um acordo judicial que você vai pagar pelo terreno, ou se for da prefeitura, a prefeitura pode até doar, se quiser, para regularização, mas tem todo o processo prevê que seja feito um projeto urbanístico aprovado, o novo parcelamento, envolve topografia, que é custosa, e também as obras de infraestrutura essenciais. O que são? O saneamento, energia elétrica e drenagem. E com a drenagem vem a pavimentação também. Isso precisa ter no projeto de regularização fundiária. Essas melhorias precisam estar lá. Então, no caso da REURB-S, se uma comunidade que nem essa quiser ser enquadrada na REURB-S para ter isenção de taxas, impostos, tudo, ela não consegue, mesmo se ela custear, falar, a gente fez uma vaquinha aqui, a gente mesmo quer fazer a rede de saneamento, já que a prefeitura não tem dinheiro. A gente faz. A gente vai fazer uma cotização, vamos cotizar, cada um vai pagar uma parcelinha por mês, e a gente mesmo vai resolver aqui. Não pode, Bolini. Não pode, porque a lei ela exige que seja um ente público a fazer essa regularização toda, inclusive as obras de infraestrutura. Ou seja, o governo não tem dinheiro, não faz, obriga você a só fazer com ele, e se você quiser fazer pagando, você não pode. Exatamente. Então, é uma coisa maluca, cara. É uma coisa maluca. E sim, o que acontece no final das contas? Trava os processos, porque a prefeitura, o ente público, não tem orçamento para fazer. Aliás, a gente sabe que não tem orçamento para nada, então, e regularização fundiária não é uma coisa que custa muito cara. No final, a prefeitura, o político, vai entregar um título de propriedade para o cara que já construiu a própria casa. É uma coisa meio maluca. Mas as prefeituras não têm dinheiro, então o que elas fazem? Elas não iniciam o processo de regularização fundiária. Elas pedem apoio para o Estado. Em alguns casos, o Estado tem um programa muito bacana, chama Cidade Legal, que é organizado, mas também tem limitação orçamentária. Então, assim, o Estado, como um todo, não consegue, não tem recursos para fazer essa regularização. Então, a gente tem que arrumar uma maneira desse valor, essa regularização, vir de dentro da própria comunidade. Isso é possível, financiamento, né? Isso é possível. Como seria conta para a gente como seria essa estrutura. Bolinão, assim, sempre tem a história da parcela que cabe no bolso, né? Perfeito. Eu acho que, assim, as pessoas, assim, as famílias que vivem nesses lugares, elas trabalham, têm recursos, elas pagam aluguel, 500, 600 reais, então elas teriam para regularizar, quanto é que cabe no bolso dela? 200, 300 reais por mês? Cabe no bolso, se associar,
como se fosse um financiamento imobiliário que a gente faz. Minha família, vou comprar um imóvel, a gente dá uma entrada e financia em 20, 30 anos. Por que não? Porque essas famílias também não podem fazer isso, e muitos querem fazer isso, tá? Muitos gostariam de fazer. Então, vem, parcelinha no bolso, quanto é que é o prazo para pagar isso? 10, 12, 15 anos? Pô, vamos se cotizar aqui, vamos juntar, pegar uma empresa, uma assessoria que nos ajude, nos guie aqui, e vamos fazer nós mesmos. Então, é uma opção, não que seja obrigado a elas fazerem, mas se eles quiserem, tem que ter essa opção, você não concorda? Exatamente. Fonseca, não tem o que falar. É oportunidade de escolher. Né? Se a comunidade não quer pagar, tudo bem. Fica lá a dependência do Estado, que a gente não sabe quando que vai ser feita. Né? Mas e a galera está disposta a pagar. Né? Ontem, quando a gente foi lá na Vila Bela, faz o quê? Uns 3 meses? A Flávia, aquela outra moça que a gente conhecia, a gente perguntou, não, mas vocês pagariam por isso? Pô, pagaria, óbvio, né? Porque todo mundo quer ter a sua casinha, né? É um direito, tão básico. Quem não pode pagar, Bolini, dá um jeito, sabe? Faz uma parcela menor, a longo prazo. Assim, perfeito. Tem solução, o mercado tem solução, tá? Se tivesse vamos dizer, um mercado de regularização fundiária, cara, alguém que ganhasse dinheiro, um empreendedor ganhasse dinheiro com isso, ou as próprias associações conseguissem fazer, tivesse financiamento da Caixa. Imagina o financiamento da Caixa para regularização fundiária, Bolini. Exatamente. Sabe? Essa pessoa, pô, vou lá pegar um crédito na Caixa e, assim, a coisa que a gente vai financiar, a gente está falando de 30, 40 mil reais, com parcela de 200, 300 reais em 15, 20 anos. Pô, assim, a classe média financia o imóvel. A gente vai comprar, a gente está lá, vai no banco, financia. Acho que tem que ter uma parcelinha que cabe no bolso e a liberdade de poder escolher o que você quer fazer ali. E, obviamente, nunca esquecendo, viu, Bolini, do proprietário tem que ser indenizado, o proprietário tem que receber, tem que estar no acordo, tá? Não é ninguém tomar imóvel de ninguém, não é porque invadiu que tem que ficar, sabe? Isso daí facilitar a negociação, né? Facilitar a negociação, mediar essa negociação. Às vezes as partes estão estressadas porque o invadido estão ali há anos brigando. Cara, vamos chamar todo mundo, vamos facilitar. Tem um mecanismo de financiamento aqui que você vai conseguir receber à vista. Não quer resolver logo o problema e aí vai tocar a vida e investir em outros lugares. Cara, precisa ter esse mecanismo. Vamos resolver todos os problemas? Não vamos. Vamos resolver metade? Talvez. Mas vamos começar a resolver. O importante é começar. Porque o jeito que está hoje aí, só aumenta o problema, não diminui. Exato. Fonseca, já estamos caminhando aqui para o final. Vou fazer uma fala final aqui. Quero que você também faça suas considerações. Só aqui, então. Tinha mais por favor, fala aí. Aqui não, só para... tem outras fotos aqui, outras imagens, mas eu vou deixar essa aqui para o final, que a gente foi lá fazer a visita. Exatamente. Ficamos aí, foi, acho que muito legal essa experiência, muito boa. Acho que a gente vai voltar ali na Vila Bela mais algumas vezes, viu, Bolini? Eu sei que você já ajudou eles lá em algumas coisas, nesse córrego aí. Isso. É uma comunidade ali, é a maior área privada invadida no município de São Paulo. Ali tem quase 6 mil famílias. E assim, a gente não ouve falar. Né? Em Paraisópolis tem 25 mil, alguma coisa assim. Lá tem 6 mil, cara. Não é... Porque está lá desse jeito, há mais de 20 anos. A gente escutou a história de como ela foi formada. A Flávia contou pra gente que a pessoa foi lá, começou a vender pedacinho, depois começou a vender, depois o proprietário entrou com a reintegração, faz 20 anos e cara, não tira, é difícil. Como é que vai tirar essa coisa? Nem é para tirar. Hoje, nesse ano, 2020, nem tem mais condições. A gente tem que realmente sentar na mesa, negociar, ver o que é bom para todo mundo. Dá para pagar? Dá para pagar. Quanto dá? Vamos fazer isso daí, vamos estruturar esse negócio, vamos levar saneamento, vamos levar pavimentação, drenagem, energia, dignidade para as pessoas, vamos levar um CEP para elas, cara, um endereço. Isso. Estava lendo no jornal aí hoje o dia, hoje o governador, compras pela internet. Só para, a gente tem tempo ainda? Vamos, tem tempo. As lojas agora, os comerciantes têm que vender pela internet. Mas as pessoas não conseguem comprar, cara, não tem endereço. Não entrega lá. Não conseguem vender, né? Porque ela não tem um comprovante de residência.
Ela está literalmente à margem desse mercado, né? Exato. Sabe como é que funciona isso daqui? Tem um endereço único da Associação de Moradores. Tudo entregue lá, correspondência, caixa, as pessoas vão lá retirar. Perfeito. É assim que funciona. Não tem endereço, Bolini, não tem CEP, não tem, é uma coisa triste mesmo, uma realidade triste, e que se depender do Estado, na minha visão, tá, prefeitura, Estado, tudo isso aí, não vai acontecer, esse problema não vai ser resolvido. A gente precisa, de alguma forma, trazer o liberalismo aí, que as pessoas se cotizem, dependam delas mesmas para resolverem esses problemas, viu? Perfeito. Você, que a minha última fala aqui é sobre o potencial que isso tem. O estudo do Hernando de Soto mostra que ao redor do mundo existem 10 trilhões de dólares em patrimônio que é capital morto. É isso daí. Aqui no Brasil são algumas centenas de bilhões de reais que pertencem aos mais pobres, que estão nas mãos dos mais pobres, só que eles não são reconhecidos, né? Você tem literalmente uma redoma de vidro e essas pessoas estão aqui fora. Elas não têm acesso ao sistema jurídico que permite trocar, vender no mercado financeiro, pegar crédito com base no colateral de garantia. Não, essas pessoas elas estão excluídas do processo legal que permite o capitalismo prosperar e avançar, né? Então, se a gente quer ver uma revolução liberal, com avanço do livre mercado, com empoderamento do cidadão, com propriedade privada, é para a regularização fundiária que a gente tem que olhar, né? Eu acho, Bolinha, eu acredito muito nisso. Eu faço parte do mercado imobiliário de certa forma, aprendo muito, né, nas associações dos setoriais, da construção, do setor da habitação. E, assim, o que eu estou estudando e aprendendo sobre essas áreas irregulares, para mim, assim, tem dentro de mim que é o programa habitacional da próxima década, que a gente tem que enfrentar isso daí. Acho que a gente tem que enfrentar esse problema, a sociedade vai ter que enfrentar isso daí, não está longe. Eu acho que o ganho, parece que não tem o ganho político, talvez os políticos não se interessem muito, mas eu acho que pelo contrário, eu acho que você entregando o título da pessoa uma casa que ela já construiu com as próprias mãos, e você garantindo para ela, para aquela família, que ela tenha propriedade daquilo ali, você dando essa liberdade dela conquistar aquilo ali, acho que ela nunca mais vai esquecer do político que permite aquilo ali. E o grande erro dos políticos é achar que tem que dar isso para as pessoas. E não pode ser comprado. Tem que dar, assim, que a pessoa não tem que pagar, não pode cobrar, a pessoa não tem que pagar nada, o Estado ele tem que arrumar uma maneira de dar aquilo lá para a pessoa. Esse é o grande erro. Quando o político descobrir que ele dá liberdade para a pessoa se regularizar de alguma forma, entrar no mercado formal, ele vai ver, é uma mágica que ele vai ver que aquela pessoa nunca mais vai esquecer dele, vai votar nele. Espero que os políticos entendam isso daí. Espero que você lá na Câmara dos Vereadores consiga fomentar isso daí, Bolini. Você, o Poit lá em Brasília, você, e todos os nossos, né? Todos os nossos do Novo aí, acho que esse é o grande potencial do Brasil, né? Tem um tanto de capital e patrimônio morto que pode alavancar esse país, e tem muita gente que simplesmente ignora. E outra coisa, não é só regularizar as obras aí dentro das comunidades, de saneamento, drenagem, gera emprego lá dentro, o dinheiro fica lá dentro, Bolini, você gera riqueza lá, porque quem trabalha em obras são as pessoas que moram nessas áreas. Então você gera emprego e renda e riqueza dentro das próprias áreas, não é que elas vão pagar, mas o dinheiro fica lá dentro, é uma coisa assim, é um ganha, 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 todo mundo ganha, né? E acho que a gente vai partir para isso aí, estão passando por essa crise, eu espero que, sim, seja o menos letal possível, percamos o menor número de vidas possível nessa crise aí, que a gente consiga superar ela bem. Tem pessoas aí contaminadas, que não estão bem, a gente, no nosso círculo, a gente fica imaginando quando isso acontece lá nessas regiões, vendo a situação das pessoas, a gente sabe que elas muitas vezes vão se perder, espero que sejam mínimas, e que a gente possa superando essa fase, a gente ter um olhar carinhoso melhor para essa situação. Esse assunto. Exatamente. Para resolver de verdade, e é para resolver mesmo, não é para
fingir ir lá, colocar um asfalto e voltar daqui 4 anos. Não, é para ir lá e resolver o problema. Eu acredito muito nisso daí. Perfeito. Fonseca, muito obrigado pelo papo. Papo Legal. Técnico hoje, de qualidade. Gostei muito. Bolinão. E é isso aí. Vamos pautar a cidade de São Paulo para uma... Não, vamos lá. Então fica à disposição. Cidadãos, né? Fica à disposição. Assim, mais vezes que você quiser, vamos entrar aí. Vamos fazer programa, visitar esses lugares, levar para o nosso público aí, conhecer essa realidade, que é a realidade. Tem 3, 4 milhões de pessoas vivendo desse jeito. Só na cidade. Só na cidade de São Paulo, cara. Só na cidade, que é a cidade mais rica do Brasil. Exato. Que é a cidade mais rica, Bolini. Perfeito, Fonseca. Tá bom? Beleza. Garoto, valeu, boa sorte para você nessa caminhada aí, nessa jornada. Seja bem sucedida. E do que precisar, estou à sua disposição, Bolini. Fonseca, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.